Aleluia. Eu não sei se você está entendendo, mas para mim essa palavra é muito forte. Irmãs, se isso é o princípio e já abalou tanto a estrutura do mundo, imagina, aleluia, o que está por vir. E o Senhor tem falado comigo, você precisa crescer em confiança em Deus. E esta confiança em Deus, neste tempo, é que nos fará diferentes. É que o povo vai conhecer quem serve e quem não serve a Deus. Malaquias diz assim: outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o justo e o ímpio. Então, parece que eu vejo esse momento como um momento de Deus promover, né, uma diferença entre trigo e joio, entre ímpio e justo, entre o que serve verdadeiramente a Deus e o que não serve. Nós sabemos que tem muitos cristãos vivendo apenas com uma fachada de cristão. Mas chegou o tempo de nos diferenciarmos através da nossa confiança. Mas antes de falarmos sobre isso, é bom a gente abraçar um pouquinho o contexto, porque tem muita gente que não leu, mas não entendeu o contexto, né, do capítulo 4. Aqui, o escritor, né, aos Hebreus, que nós não sabemos quem é, uns atribuem a Paulo, a outros, mas nós não sabemos quem é o escritor, mas sabemos que é um livro inspirado pelo Espírito Santo. Aqui o escritor mostra uma coisa maravilhosa. Primeiro, ele mostra a superioridade dos privilégios que nós temos no Novo Testamento acima do privilégio que os homens tinham no Antigo Testamento. Pois no Antigo Testamento, queridos, só o sumo sacerdote, com muito medo e temor e tremor, podia se aproximar do trono da graça, que lá era representado pelo propiciatório. Já que no Novo Testamento, né, através de Jesus Cristo, todos nós podemos nos achegar ao trono da graça. Todos que sentem necessidade de salvação podem se chegar ou adentrar ao trono da graça. Trono, nós sabemos que é a sede de um soberano. E o escritor está dizendo aqui que cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Então, ele fala que aqui mostra a superioridade dos privilégios. Olha que coisa maravilhosa. No Antigo Testamento, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia entrar. E ele entrava com muito medo e temor. Hoje não. Através de Jesus Cristo, todos nós podemos entrar no trono da graça. Depois, o escritor está dizendo que existe um trono de graça, isto é, um propiciatório, o lugar onde Deus, preste atenção, que maravilhoso, um lugar onde Deus e os homens se encontram. Olha que lindo. Por que esse texto é valioso? Porque o trono da graça é o lugar de encontro entre Deus e os homens. Aleluia! Aleluia. Através de Jesus Cristo. O homem pode se encontrar com Deus. Aleluia! Neste propiciatório que é o trono da graça. Terceiro, o escritor está dizendo que devemos subir a esse trono
E isso, para entrar nesse trono, para ir a esse trono, isso implica uma coisa importante: fé na eficácia do sacrifício de Cristo. Quando a gente pergunta, você crê que Jesus morreu e ressuscitou, que Jesus foi o cordeiro que Deus providenciou para resgatar a humanidade? Eu creio. Mas a nossa atitude parece que não mostra isso. Porque se eu tenho certeza, né, plena de que Jesus, né, fez o sacrifício, que a eficácia no sacrifício dele, nada me impede de entrar na sala do trono. Nada me impede de encontrar com Deus. Nada, irmãs, nada. Nada. Jesus morreu no nosso lugar, nos propiciando o direito de encontrarmos com Deus no lugar do seu trono. Quarto, o que o escritor está... Eu estou fazendo só um apanhado para os irmãos entenderem. Que nós devemos pedir em voz alta por sua misericórdia. É isso que ele está dizendo. Nós devemos gritar. Isso mesmo que você está entendendo, literalmente. Gritar por misericórdia. Que devemos sentir nossas necessidades espirituais, a fim de clamar com fervor. A fim de clamarmos com fervor. Sentir, primeiro, nossas necessidades espirituais. Que necessidades espirituais nós temos nesse tempo do fim? Então, o escritor aos Hebreus está dizendo isso, falando de um trono, falando que nós precisamos chegar lá, isso implica fé, falando que nós temos que pedir em voz alta pela nossa necessidade e que nós, primeiramente, nós devemos sentir a nossa necessidade. Mas aqui, ele está falando, o texto diz assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. O que é confiança? Confiança significa acreditar plenamente. Confiança é uma crença de que algo não falhará. Isso é confiança. Tem gente que tem fé, mas não confia. É diferente fé de confiar. Quem confia, descansa, porque ele tem a certeza de que aquilo ali vai acontecer, de que aquela pessoa é capaz. Mas ele diz assim, por que nós devemos chegar com confiança no trono da graça? Primeiro, para que possamos obter ou alcançar misericórdia. Por isso que você deve chegar no trono da graça, porque só lá você alcança misericórdia. Que misericórdia é essa que nós queremos alcançar? É aquela que é adequada ao seu grau de culpa. A misericórdia que vem no tamanho, aleluia, da sua necessidade. Seja ela grande, seja ela pequena, seja ela impossível para você, mas quando você entra no trono da graça, você chega com confiança, imediatamente você alcança a misericórdia. E o escritor continua dizendo assim: alcançar misericórdia e achar graça. Interessante que enquanto misericórdia se refere ao perdão do pecado e te conduz ao favor de Deus, aleluia, a graça é aquela pela qual a nossa alma, aleluia, é sustentada depois de receber a misericórdia. Recebo a misericórdia
que é o favor, que é o tamanho que nós precisamos, né? Daquela bênção, de acordo com o nosso grau de necessidade. Aí nós achamos a graça, né? Que vai nos sustentar. Irmãos, sabe por que nós estamos de pé? Sabe por que você está em pé hoje? Pela graça. Só isso. Ninguém aqui merece nada. Coloca isso na sua cabeça. O dia que a gente entender isso, que a graça, ela nivela todos iguais. Se você tem ou não tem, é por causa da graça. Você está no mesmo nível meu, de qualquer um, nivelado pela graça de Deus. O que é graça? Graça é força. Eu acho lindo isso aqui, sabe por quê? Eu já passei por momentos difíceis. Momentos que você diz, agora não me resta força nenhuma. Não, você não consegue nem se erguer. Você não consegue nem abrir os olhos. Aquele momento em que a comida se torna amarga. Aquele momento que você não consegue orar, que você não consegue nem pedir para orar, para alguém orar por você. Aí a graça vem produzindo uma força. É como que você vai sentindo, subindo o seu nível de força, devagarinho. Talvez você já sentiu isso, eu sinto isso muitas vezes. Graça significa força. Aleluia. E para você encontrar força, é só no trono da graça. Aleluia. Graça é favor. Graça é ajuda. Graça significa conselho. Graça significa direção. Graça significa apoio. É isso que o escritor está dizendo. Para você achar graça, para você achar favor, para você achar força, para você achar ajuda, para você achar conselho, para você achar direção, para você achar apoio, tudo isso. Oh, Ramanda Gachou Mandas. Tudo isso tem lá no trono da graça, que é o lugar onde Deus se encontra com o homem. Aleluia. Às vezes a gente fica buscando conselhos de quem não tem nem para ele conselho. Às vezes a gente está querendo se escorar em alguém que é um pau podre, que você não pode se escorar. Às vezes você está pedindo direção. Queridos, é tão interessante isso, que as pessoas hoje parece que elas estão dependentes da fé do outro. Eu recebo inúmeros pedidos de oração, pedidos de ajuda, e parece que as pessoas querem jogar sobre nós um papel que não é meu. Eu não posso te sustentar, eu não posso te dar direção, eu não posso te dar força. Só a graça pode. Só a graça pode te orientar. Quando você chega no trono da graça, ali tem orientação para você. O que eu devo fazer, Senhor? Para onde devo ir? Com quem devo falar? Irmãs, experimente fazer isso. Experimente chegar com confiança lá no trono, neste endereço que eu estou te dando essa noite. Lá você vai encontrar força. Lá você vai encontrar favor. Lá você vai encontrar misericórdia, conselho, direção. Lá você vai encontrar ajuda. Aí ele diz aqui, por que você precisa alcançar misericórdia e achar a graça? Aí ele dá resposta. Aí ele resume nesse texto. Por quê? Aleluia. Para te ajudar em tempos de necessidade. Nem todo tempo nós estamos necessitados. É verdade ou não é? É claro, irmãos, que às vezes a gente desfruta de um momento de alívio, né? Às vezes a gente tem época que a gente passa a necessidade quase que o ano inteiro. Mas Deus sabe que nós não suportamos, ele nos dá um refrigério. E aí parece que a gente já não tem necessidade. Mas o escritor está dizendo aqui que você precisa alcançar essa misericórdia e achar essa graça exatamente para o tempo de necessidade. Agora, preste atenção. Nós estamos chegando
num tempo em que todos terão necessidade. Vocês estão vendo aqui no Brasil, né? Rico, pobre. Esta semana, nós ouvimos do secretário de Saúde que nem se tiver dinheiro aqui, você vai achar uma UTI, uma vaga na UTI. Então, todos, quem tem dinheiro, quem tem plano de saúde, quem não tem, todos estão passando por necessidade. Agora, interessante, você terá certeza de que o dia que chegar a sua necessidade, você já tem também um socorro. Aleluia. Não fica melhor, irmãs? Não te dá mais paz isso aí? Amém. Ô, É glória. como se alguém te dissesse assim, Zuleide, né? Seu pai, sua mãe, alguém que lhe ama, dissesse, olha, Zuleide, quando você precisar, estiver passando uma necessidade financeira, nem se preocupa. Eu estou aqui. Pode contar comigo. Não fica mais leve, querido? Fica mais leve. Um médico dizer para você, olha, quando você estiver doente, não se preocupar, não. Pode vir aqui que eu vou te prestar o socorro. Não fica mais leve? Pelo menos o seu emocional não fica sobrecarregado. Porque o que sobrecarrega o nosso emocional é a preocupação com os recursos no dia da necessidade. E o escritor está dizendo aqui, quando você chegar ao trono da graça com confiança, você vai alcançar misericórdia, vai achar a graça e vai ter a certeza de que você vai ser ajudado no dia da sua necessidade. Irmãs, isso dá um sorriso nos nossos lábios. Glória. Aleluia. 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 Aleluia, aleluia, aleluia. Eu tenho salmodiado ao Senhor todos os dias. Aleluia. Porque Deus tem colocado nos meus lábios um novo cântico. Eita, glória. Eu tenho sentido uma alegria, irmãs, nesse tempo difícil. O meu pai tem 83 anos, é cardiopata, tem a pressão arterial alta. Ele foi acometido pelo Covid, deu positivo, passou 9 dias no hospital, não precisou de UTI, passou super bem, teve poucos sintomas. Em nenhum momento eu me desesperei. Fiquei lá com ele no hospital, aí ele estava deitadinho, eu pegava a minha harpa, a minha vontade não era nem de orar, era só de cantar. Aí eu cantava, eu gosto muito do hino 106 da harpa cristã. Hoje os crentes não gostam mais da harpa cristã, né? Infelizmente. Eu amo a harpa cristã. Amém. Eu gosto de louvar meus louvores, não canto bem como a Zuleide, mas eu gosto de louvar os hinos da harpa. E eu cantei aquele hino, todas as vezes que eu estava lá, eu cantava aquele hino. Quando ele saiu do hospital, chegou em casa, nós não havíamos dito a ele que ele estava com Covid, por causa da idade dele, né? Ele chegou em casa super bem, se alimentando bem e tal. Aí um dia eu cheguei lá à tarde e ele disse assim para minha mãe. A minha mãe falou para mim assim, Madali, qual foi o hino que você cantou lá no hospital? Porque seu pai quer porque quer achar esse hino aqui. Aí ele falou assim, nossa, aquele hino me trouxe um consolo tão grande, tão profundo. Aí. Aleluia. Queridos. Aleluia. Oh, aleluia. Em momento nenhum, nós ficaremos desamparados. Em momento nenhum. O Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Meu Deus. Então, saber que nós vamos ter ajuda no tempo oportuno, não vai passar do tempo. Jesus não vai tardar, Deus não vai tardar, vai ser no tempo oportuno, no momento em que você precisar, você vai ter o favor de Deus. Interessante que a gente vai receber essa misericórdia, essa ajuda, na proporção que nós necessitarmos, nada mais e nada a menos.
Essa última frase aqui desse texto bíblico, né, que é encontrar o socorro em tempos de necessidade ou um tempo oportuno, toda essa frase empregada aqui no original, ela está se referindo ao tempo da necessidade. Toda esta frase, né? E se refere a quê? Esse texto? A uma ajuda, a um suporte. Mas também esse texto, segundo os originais, isso está relacionado também a uma assistência. O que esse texto aqui está dizendo? Vou repetir. Para alcançar misericórdia, achar graça, a fim de sermos ajudados em tempos de necessidade ou em tempo oportuno. Tudo essa frase aqui, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno, isso aqui está relacionado na língua original a uma assistência que alguém recebe depois de um grito sincero no meio de um perigo. É isso que ele está dizendo aqui. Se alguém gritar no meio de um perigo, um grito sincero, ele será socorrido. Quando a gente era criança, nós gostávamos muito de ir ao rio banhar. Toda criança gosta de água. E aqui no Mato Grosso a gente tem uma fartura de rio. Meu pai tinha um caminhão e ele conduzia muitas igrejas para fazer batismo nos rios. E a gente ia junto, né? Era uma festa. Quando a gente chegava como criança, a gente brincava. Não sei se aconteceu isso com vocês. A gente brincava assim, socorro, me ajuda. Alguém lembra disso? Aí a gente falava assim, olha, não fica brincando, porque depois, se você precisar mesmo, a gente não vai saber se é brincadeira ou não. Quem lembra disso? Amém? Era bem assim que a gente brincava mesmo. Ficava gritando socorro para o outro vir e tal. Um dia nós fomos um batismo da Igreja Batista no Rio Cuiabá. Aqui é um rio de águas profundas e sujas, mas tinha uma praia aqui próximo e nós fomos levar, meu pai foi levar essa igreja. Chegou lá, a gente, né, as meninas brincando dessa igreja, gritando socorro, socorro. Daqui a pouco alguém começou a gritar socorro, ninguém deu atenção, achando que era brincadeira, né? Porque foi envolvida a brincadeira. Daqui a pouco, quando foram ver, uma já tinha morrido afogado, outra já estava se afogando, né? O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que esse texto, o escritor está dizendo, para um grito sincero, no dia do perigo, vai ter uma assistência. Vai ter uma resposta. Creio. Por isso que até para clamar, para orar, nós precisamos sondar o nosso coração. Se realmente nós estamos exprimindo um grito sincero, se existe uma real necessidade. Tempos de necessidade aqui nesse texto se refere ao tempo de choro, porque entende-se pelos antigos que onde não há choro, não há necessidade sentida. Interessante, né? Onde não há choro, não há necessidade sentida. O choro é a transformação da nossa dor em lágrimas. É por isso que devemos não se acomodar, queridos, em não chorar. Tem crente que não chora mais. Eu tenho facilidade para chorar, principalmente daí. Eu sou muito dura, mas quando eu chego na igreja, eu não fico satisfeita se eu não chorar, viu? Porque o choro transmite uma mensagem, e essa mensagem é lida por Deus. Esse texto está falando que quem sente, quem está perecendo, ele grita por ajuda em voz alta. E nesse momento, Deus mostrará o seu socorro. Glória a Deus. Mas vamos voltar ao tema dessa mensagem. É necessário, para tudo isso, você entra lá na sala do trono
acompanhado. Você não pode ir sozinho. Como assim não posso sozinho? Você tem que ir acompanhado da confiança. O escritor aos Hebreus diz assim: é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então, você tem que levar junto com o seu clamor, com a sua dor, com o seu sofrimento. Não adianta você chegar lá só com a sua dor. Não tem resultado nenhum. Não adianta você chegar lá só com o seu sofrimento, só com o seu clamor. Não vai resolver. Se você não estiver acompanhado da confiança. A confiança, ela produz algumas coisas importantes para a nossa sobrevivência no mundo espiritual, no mundo emocional, em todos os aspectos. O quanto a confiança nos ajuda. Primeiro, quando a gente confia, a gente passa a ter tranquilidade. Sim ou não? Bem. E só tem tranquilidade quem confia. Segundo, quando a gente confia, a gente passa a ter segurança. Quando você vai a um médico, se você não confiar nele, você fica inseguro. Será que esse médico sabe mesmo o que está falando? Será? Né? Aqui em Cuiabá, nós temos um médico que a gente chama o médico da família. Há muitos anos, ele é clínico geral e é obstetra, ginecologista, mas toda a minha família vai nele. Nós vamos a um médico específico de uma área, pega o resultado e leva para o doutor Edmundo, para ele, porque a confiança nossa está no que ele fala. Então, a gente, quando confia, a gente fica seguro. Se ele falar, eu fico seguro, a palavra dele. Infelizmente, querido, as pessoas não estão dando nem motivos para serem confiáveis. Eu sei, nós já pastoreamos igreja, pastor Isaac, pastor Samuel, eu e meu esposo a pastoreamos, sou filha de pastor, né? Eu conheço bem esse cenário, esse ambiente de pastorear, e eu sei que quantos cristãos não são confiáveis? Porque o que eles falam não condiz com a prática. Para você confiar em alguém, o que ela fala tem que condizer com a sua prática. Interessante que isso interfere na vida dos filhos também, viu? Por que eu já entrei para um outro contexto aqui, mas eu não sei por quê, quem sabe é necessário. Por que existe na adolescência aquele momento de revolta? Parece que todo adolescente é revoltoso? Porque enquanto ele é criança, que ele ainda não sabe discernir o bem e o mal, né? Que ele ainda está na inocência, o pai é a pessoa mais perfeita que existe, é o herói, faz tudo certo. A mãe é a pessoa mais perfeita. Quando ele sai dessa fase de inocência, que os olhos dele é abertos, ele vai precisar confiar no pai. Aí a atitude do pai tem que condizer com o que o pai fala. Por que eles se revoltam? Porque eles não podem lutar contra o pai e contra a mãe, então eles se revoltam. Eles se enclausuram, eles entram em depressão, eles buscam outras amizades, porque eles não veem, eles não sentem confiança. E quem não sente confiança, não se sente seguro também. Imagina que triste e trágico. É quando um filho não sente segurança dentro da sua própria casa. Aí eles vão atrás das drogas, vão atrás dos amigos, das mentiras de Satanás. Por quê? Porque o ambiente que era para protegê-lo, para trazer segurança para ele, esse ambiente não traz. Porque o que o pai fala não condiz com o que o pai faz, né? Está como um velho adágio popular. Faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. E isso traz um desequilíbrio. Então, a confiança, ela gera segurança. A confiança, ela gera paz. Ela gera uma coisa importante, estabilidade. Eu sei que se fosse perguntar para muitas pessoas hoje o que você quer, ele ia dizer, eu quero
ser uma pessoa estável. Porque tem gente que hoje ele está cheio de fé, fervoroso, né? Amanhã ele já está, não aguento mais, eu sei que Deus não está me vendo, já não dá mais para ir na igreja, eu não gosto mais desse pastor, essa igreja não serve para mim. Quantas pessoas instáveis, sem estabilidade espiritual, emocional, todos os sentidos. Mas quem confia, ele tem estabilidade. Glória a Deus. Agora, como nós vamos crescer em confiança? Aí que eu chego no final. Eu sei que eu já tomei muito tempo, mas como crescer? Eu não sei falar a palavra sem entender a palavra, queridos. Eu não sei desenhar uma coisa que eu não sinto. Me desculpa, mas essa é a forma como Deus tem me usado para que eu aprenda e que outros aprendam também. Então, como crescer? Agora eu preciso crescer em confiança, porque isso vai ser o meu diferencial nesse tempo, irmãos, porque o ímpio e o justo está sendo atacado. No começo da pandemia, teve crente que foi tão audacioso, a meu ponto de vista, que nem tanta fé tem assim, para dizer, crente não vai pegar isso aí. Eu fiquei só olhando de longe, né? Complicado, né, irmãos? Então, agora estão aí desestruturado, desesperado, gente que prega bonito, que ora, que fala bonito, mas estão desequilibrados. Ai, não sei como que vai ser. Irmã, eu não sei o futuro, mas eu sirvo ao Deus que controla o presente, o passado e o futuro. Glória a Deus, bem. Eu estou nas mãos de um Deus que tem o controle de tudo. Aleluia! O salmista diz lá no Salmo 125, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Por que Davi construiu a cidade sobre o monte de Sião? Porque era um monte firme. E quem confia no Senhor, ele pode passar esse tempo difícil. Eu sei que a gente vai sofrer, mas sofrer em confiança. E nós precisamos crescer. O que mais eu tenho, Deus tem falado comigo, cresça em confiança. Primeiro, para mim crescer em confiança, tem muitos tópicos, mas eu quero elucidar alguns. Eu tenho que mergulhar no amor de Deus. Tenho que me entregar inteiramente a este amor. Eu tenho que conhecer este amor. Eu tenho que viver este amor. A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Queridas, queridos, você tem que ser abraçado, você tem que sentir este amor. É tão gostoso sentir, não é? Quando a gente é amado, não é verdade? Sentir o amor, porque o amor ele tem a sua linguagem. Você vai sentir ele pela linguagem dele. Você sente amor pelo um abraço, é uma linguagem. Você sente o amor do marido, por exemplo, como ele diz assim, hoje eu vou lavar a louça para você, né? Hoje eu vou passar o aspirador para você, né? Você sente o cuidado, ó, não precisa levantar cedo hoje. Isso é a linguagem de amor. E se Deus tem a linguagem dele, aleluia, de mostrar o seu amor. Você, nós andávamos errantes. Errantes. Sabe o que é uma pessoa errante? Uma pessoa que não sabe para onde vai, de onde veio, quando vai chegar, o que quer, o que não quer. Nós andávamos assim. Assim éramos nós. Tem gente que acha que é alguma coisa, não passa de um mendigo errante. Aí Deus foi lá, através do Espírito Santo, lá no seu espírito, e testificou, olha, você é filho de Deus. Jesus morreu por você. E você entendeu. Aleluia. Você entendeu o mistério da salvação. Esse é o amor de Deus na sua vida. Você já foi abraçado por esse amor. Sinta. Mergulhe nesse amor. Sem mergulhar nesse amor. Uma pessoa amada, queridos, ela tem atitudes diferentes. Sim ou não? Ela brilha. Uma pessoa amada, ela reluz.
Uma pessoa amada, ela anda de cabeça erguida. Uma pessoa amada, ela tem firmeza. Sabe por quê? Porque o amor é um amparo. O amor é segura. O amor te dá estrutura. E você precisa mergulhar no amor de Deus. É a primeira coisa para você crescer em confiança. Segundo, para você crescer em confiança, leia, medite na palavra de Deus. Salmo 1. Bem-aventurado aquele que medita dia e noite na palavra do Senhor. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia em voz alta para você ouvir. A Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Tem gente que, erroneamente, por força de expressão, diz assim: vamos ouvir um testemunho para a edificação da nossa fé. Querido, testemunho não edifica a fé. Testemunho glorifica o nome do Senhor, mas não edifica a fé. Isso não é bíblico. O que edifica a fé é a palavra inerrante, inefável, infalível de Deus. Esta produz fé. Então, você precisa ler, meditar na palavra. Terceiro, mude a sua mente. Eu posso falar a noite inteira aqui, mas se você não mudar a sua mente, olha o que o escritor, olha que Paulo diz lá na sua carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Oh, glória! Para crescer em confiança, você tem que mudar sua mente. Pense nas coisas boas. Lembre das maravilhas, dos feitos do Senhor. Quantos dias difíceis você passou e Deus te promoveu socorro. Não vai ser de socorro para você. Não vai ser diferente. Lembre, procura mudar, irmã. Tem gente que gosta de se sentir sempre vítima, choramingando o tempo todo. Isso não vai mudar a sua situação. Isso não vai fazer com que você cresça em confiança. Isso não vai fazer. Mude sua mente. Pense nas coisas boas. Isso vai passar. Deus está conosco. Lembre de um texto bíblico. Leia uma palavra, grave um versículo bíblico. E aí você começa a meditar em coisa boa que te aconteceu. Tem gente que ele tem prazer em pensar nas coisas ruins que aconteceram. E a Bíblia fala um texto que eu acho interessante, que a boca fala do que o coração está cheio. Tem gente que o negócio dele é falar em desgraça, em ruína, em problema, em situação difícil, né? Não, comece a pensar em coisas boas, que a sua boca vai falar coisas boas. O que tem saído da sua fonte, o que tem saído dos seus lábios. Quarto, para você crescer em confiança, ore. Não tem como. Sem oração não vai. A oração é mais do que uma prece. A oração é um relacionamento. Quanto mais você se relacionar com Deus, quanto mais você conviver com Ele, mais você crescerá em confiança. Tem um ditado popular que diz assim: diga com quem tu andas, que eu digo quem tu és. Quem já ouviu esse ditado, né? Muito certo. Agora, quanto mais você andar com Deus, relacionar com Ele, mais em confiança você vai permanecer. Mas isso é prático. Não sei se vocês estão entendendo, mas isso é prático. Quanto mais eu me relacionar com a pessoa, mais eu vou conhecer ela, mais eu vou confiar nela. E para você confiar em Deus, você precisa falar mais com Deus. Você precisa chegar mais ao trono da graça. Você precisa relacionar. Irmãos, oração é relacionamento. Relacionamento. Sem relacionamento, não tem como a gente dizer que vive com alguém. Eu tenho que me relacionar. Os antigos diziam: você quer conhecer uma pessoa, come logo um saco de sal com ela debaixo do mesmo teto. Isso fala de relacionamento. Só vou conhecer alguém que eu relaciono com ele.
Eu posso ter visto você, mas se eu não relacionar com você, eu não... E tem muitos crentes que apenas viram Deus, mas não conhecem Deus. É por isso que não confiam. É por isso que não vivem uma vida de descanso. E a Bíblia nos dá muitos motivos para a gente confiar em Deus. Verdade. E eu vou te dar alguns motivos. Eu queria que você anotasse para depois você ler. Um dos motivos para você confiar em Deus, né? Crescer em confiança, eu já te dei 4 tópicos. Primeiro, mergulhar no amor de Deus, ler e meditar na palavra, mudar a sua mente. Esse texto, cada tópico desse é uma mensagem, né? Mas eu vou falar só os tópicos para os irmãos meditarem depois. Ore. Agora, por que eu devo, então, confiar em Deus? Salmo 18, versículo 2. O Senhor é a minha rocha, o Senhor é a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Salmo 22, versículo 4. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e o Senhor os livrou. Então, eu já tenho um testemunho. Meu pai, minha mãe confiou em ti, o Senhor o livrou. Então, eu posso confiar no Senhor. Salmo 20, né? Salmo 20, versículo 1 a seguir, que diz lá, né? O Senhor te responda no dia da tribulação, mas ele diz lá, no versículo 7, uns confiam em carro, outros em cavalo. Nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor nosso Deus. Eles encurvam-se e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Depois você leia Isaías 12, 2. Depois Provérbios 3, versículos 5 e 6. Então, você vai ver os motivos pelos quais você deve confiar em Deus. Eu quero finalizar aqui dizendo aos irmãos algo, se você não aprendeu nada nessa noite, mas isso aqui eu quero que você grave. A nossa diferença de cristão verdadeiro nesse tempo do fim será determinado pelo nosso nível de confiança no Deus que servimos. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Deus abençoe, que esta palavra ache guarida no seu coração. Aleluia. E que o nome do nosso Deus seja glorificado através da sua vida. Paz do Senhor, pastor Isaac, paz do Senhor, pastora Mariana, pastor Manuel, irmã Zuleide, todas as queridas irmãs que estão aqui. Muito obrigado pelo convite maravilhoso. Deus abençoe. Amém. Amém. Deus abençoe, missionária Madali. Obrigada, tá?